Recebi o convite do casamento da minha filha em um envelope branco, com letras douradas que pareciam cuidadosamente escolhidas para transmitir uma elegância que eu já sabia que não existia naquela relação. Abri-o com as mãos trêmulas, não pela idade, mas pelo peso que carregava desde que percebi, anos antes, que havia deixado de ser visto como pai e me tornado apenas um obstáculo a ser removido. O convite não veio acompanhado de uma ligação, de um abraço ou de um sorriso. Veio entregue por um motoboy, sem bilhete pessoal, apenas com meu nome escrito de forma seca, como se fosse obrigação protocolar. E naquele instante eu senti que aquele pedaço de papel era menos um convite e mais uma convocação, como quem chama alguém para assistir ao seu próprio julgamento. Ainda assim, não hesitei em separar o terno que estava guardado no armário, o mesmo que usei no casamento dela anos atrás, quando eu a conduzi até a igreja de mãos dadas, acreditando que estava entregando minha filha para um futuro de felicidade. O mesmo terno que na época ainda tinha cheiro de esperança, mas que agora parecia impregnado de desconfiança. Eu sabia que alguma coisa estava errada. Ela não falava comigo havia semanas, talvez meses, e quando falava, era sempre em tom de cobrança. Dinheiro para o buffet, para o vestido, para a viagem, como se eu fosse um caixa automático que nunca se esvazia. Nunca perguntou se eu queria estar lá, se eu estava bem, se o coração de um homem viúvo, que deu tudo para criar uma filha sozinha, ainda tinha forças para suportar aquela ausência disfarçada de formalidade. Guardei o convite dentro da gaveta da mesa da sala, junto a uma pasta vermelha, onde guardava documentos que sempre foram motivo de silêncio na família. Escrituras, testamentos, decisões que ninguém imaginava que ainda estavam sob meu controle. E ao colocar o convite ali, junto àqueles papéis, tive a sensação de que ambos pertenciam ao mesmo destino. Aquilo não era apenas um casamento. Era o cenário de algo maior. Uma espécie de peça onde eu, contra minha vontade, seria empurrado ao palco para desempenhar um papel que eles acreditavam já ter escrito para mim. Nos dias que antecederam o casamento, tentei convencer a mim mesmo de que estava exagerando. É apenas a minha filha, nervosa, vivendo a correria de um casamento, pensei. Mas então lembrei dos olhares frios nos últimos encontros, das palavras afiadas escondidas em gestos de indiferença. Ela já havia me dito uma vez num almoço em família: "Pai, você devia pensar em diminuir seu espaço. Um apartamento tão grande para você sozinho não faz sentido." Aquilo ficou gravado em mim como um prenúncio. Não era apenas sobre espaço físico. Era sobre me empurrar para fora da vida dela, pouco a pouco, até que eu não tivesse mais onde estar. No dia marcado, acordei cedo. Olhei pela janela do meu apartamento e vi a cidade ainda silenciosa, como se me desse tempo para pensar se eu realmente deveria ir. Coloquei o terno devagar, ajustei a gravata que já não ficava tão bem contra o meu pescoço envelhecido e olhei para o espelho. Vi um homem que envelheceu sustentando uma família inteira, mas que agora parecia caminhar para um tribunal travestido de festa. Peguei o envelope novamente, passei os dedos sobre as letras douradas e senti que aquele convite não era para me honrar, mas para me expor. Antes de sair, abri a gaveta da mesa e toquei a pasta vermelha. Não a levei comigo, mas deixei-a sobre a mesa em evidência, como se fosse um lembrete silencioso de que eu não estava tão desprotegido quanto eles imaginavam. Tranquei a porta e desci as escadas devagar, cada passo ecoando como se fosse o anúncio de que eu estava indo ao encontro de algo inevitável. Chamei um táxi, sentei no banco de trás e fiquei em silêncio durante todo o percurso, observando as ruas da cidade que tantas vezes percorri levando minha filha pela mão quando ela ainda acreditava que eu era seu porto seguro. Agora eu era apenas mais um convidado, talvez um peso, talvez um alvo. Quando o carro parou em frente ao salão, respirei fundo. As luzes brilhavam, os convidados já entravam sorrindo, e eu permaneci alguns segundos dentro do carro, olhando aquela fachada como quem olha para a entrada de uma arena. Eu sabia, com a clareza que só a idade dá, que aquele casamento não era apenas dela. Era também meu julgamento final. E eu teria que decidir, diante de todos, se seria apenas o velho descartável que aceitava qualquer coisa, ou se ainda havia dentro de mim a força de um homem que nunca entregou suas chaves sem lutar. E foi assim, com esse peso silencioso no peito, que coloquei o pé no chão e caminhei em direção ao salão, sem imaginar que dentro de algumas horas, em frente a 130 pessoas, minha filha transformaria em público aquilo que vinha preparando em silêncio. O golpe mais humilhante que um pai pode receber.
Quando atravessei a porta do salão, a primeira sensação foi de deslocamento. As paredes decoradas com flores brancas e douradas, os arranjos reluzindo sob as luzes de cristal e os convidados sorrindo, brindando e posando para fotos como se vivessem dentro de uma revista. Mas no meio de tudo aquilo, eu me sentia como um intruso que ninguém havia pedido para estar ali. A cada passo que dava, percebia olhares atravessados, alguns disfarçados em sorrisos rápidos, outros escancarados na frieza de quem claramente se perguntava: o que ele está fazendo aqui? Não havia abraço caloroso, não havia boas-vindas. Apenas um aceno de cabeça distante, como se estivessem cumprindo o protocolo. Eu procurei minha filha com os olhos. Ela estava radiante no vestido branco, cercada de amigos e fotógrafos. Por um instante, confesso que meu peito se apertou de orgulho, como tantas vezes antes quando a vi formada no colégio, quando venceu seu primeiro concurso, quando ainda era apenas uma menina que corria para os meus braços com joelhos ralados. Mas esse orgulho não teve tempo de se expandir. Assim que nossos olhares se cruzaram, percebi o endurecimento em sua expressão. O sorriso dela apagou-se por segundos, como se minha simples presença fosse um erro que estragava a perfeição da cena. Caminhei até a mesa reservada para mim. Ao menos era o que dizia o cartão colocado sobre o tampo de vidro. Mas o lugar era no canto, atrás de uma coluna, distante do centro da festa. Não próximo da família, não próximo da mesa dos noivos. Era como se eu fosse um convidado de última hora, encaixado apenas porque não havia como negar totalmente minha existência. Sentei-me devagar, ajeitando o paletó, tentando manter a dignidade que ainda me restava. Enquanto observava a movimentação, percebi cochichos entre alguns parentes. Um ou outro olhar de pena, como se já soubessem do que estava por vir. Megan, a noiva, sorria para todos, mas quando se aproximava de mim, seu sorriso endurecia. Ela me abraçou de maneira ensaiada, rápida, fria, e cochichou no meu ouvido: espero que não faça nada inconveniente hoje. Foram palavras que queimaram mais do que qualquer silêncio. Eu não respondi, apenas olhei para ela e mantive o semblante sereno. O silêncio sempre foi minha arma, ainda que poucos percebessem. Enquanto os discursos começavam e os brindes eram feitos, eu apenas observava. O noivo falava de amor, compromisso, de família. E eu, sentado na sombra, não conseguia deixar de pensar em quantas vezes havia sustentado aquela mesma família, quantas vezes abri mão dos meus próprios sonhos para garantir que minha filha tivesse tudo. Lembrei do apartamento comprado com anos de trabalho, noites sem dormir, dívidas pagas com suor. Aquele apartamento que, aos olhos dela, era apenas uma chave que poderia abrir novas portas. Nunca a de gratidão. Convidados vinham até mim com palavras superficiais. Que bom que o senhor conseguiu vir. O senhor deve estar orgulhoso. Mas nos olhos deles havia um reflexo claro. Eu não era parte daquele espetáculo. Era apenas um acessório incômodo, alguém que havia sido tolerado porque não podiam apagá-lo completamente. E essa tolerância carregava veneno, eu sabia. O ambiente me sufocava, mas resisti, porque eu sentia que em algum momento algo iria acontecer. Aquilo não era apenas uma cerimônia de casamento. Era também o palco onde minha filha revelaria o papel que havia reservado para mim. Não o de pai. Não o de protetor, mas o de alvo. O relógio avançava, e cada minuto parecia preparar o terreno para a cena que estava prestes a acontecer. Eu respirava fundo, tentando manter o coração estável, mesmo já prevendo que seria posto à prova diante de todos. Eu ainda não sabia exatamente como, mas sabia que não teria sido colocado naquele canto por acaso. Alguém queria que eu fosse humilhado. Alguém queria que eu fosse reduzido àquele lugar de silêncio e sombra. O que eles não sabiam é que por trás do meu silêncio existia uma paciência treinada, uma força que não precisava de gritos para se impor. Foi então que, entre um brinde e outro, o olhar da minha filha se voltou para mim mais uma vez. E naquele instante eu tive certeza. A tempestade estava prestes a começar, e eu era o centro escolhido para a primeira rajada. O momento chegou quando o salão já estava tomado pelo barulho dos copos brindando, pelo burburinho das conversas e pela música que ecoava suave entre as mesas. Eu continuava no meu canto, invisível para a maioria, até que minha filha, em um gesto repentino, pediu o microfone. Todos silenciaram, e a atenção se voltou para ela, que se levantou com a postura firme, o vestido branco refletindo as luzes e o olhar fixo em mim. Eu já conhecia aquele olhar. Não era de emoção, nem de ternura, era de cálculo. A cada passo que ela dava em direção ao centro do salão, eu sabia que minha presença ali estava prestes a ser usada para um espetáculo que não tinha nada a ver com amor ou união.
Hoje é um dia de novos começos. Ela disse, a voz firme, projetada para os 130 convidados presentes. Muitos sorriram, levantaram taças, acreditando que ouviriam mais uma fala sobre felicidade e promessas. Mas então veio a frase que cortou o ar como faca. E para que novos começos sejam possíveis, alguns ciclos precisam se fechar. Pai, está na hora de você me entregar as chaves do apartamento. O salão estremeceu em murmúrios. A frase não parecia caber naquele contexto. Alguns convidados tossiram, outros olharam para mim, esperando ver minha reação. O silêncio se tornou pesado. Eu, sentado no canto, senti o coração bater devagar, como se quisesse me preparar para não demonstrar nada. Ela continuou sem pestanejar. Todos aqui sabem o quanto você nos ajudou até agora. Mas também sabem que não é justo que um homem da sua idade viva sozinho em um espaço que poderia abrigar uma nova família, meus filhos, o meu futuro. Hoje, diante de todos, eu quero que o Senhor faça esse gesto de amor. Entregue suas chaves. Era uma exigência, não um pedido. Ela falava de forma teatral, usando o casamento como palanque para transformar humilhação em espetáculo. O noivo, ao lado, sorria desconfortável, mas não a interrompia. Alguns convidados baixaram os olhos constrangidos. Outros, mais próximos dela, acenavam em apoio, como se aquilo fosse um ato de coragem. Mas eu via apenas ingratidão mascarada de discurso. Senti um calor subir pelo meu rosto, não de vergonha, mas de uma raiva contida que não podia ser liberada. Eu me levantei devagar, ajustando o paletó com calma, e caminhei até o centro do salão. O silêncio se ampliava a cada passo. Parecia que todos prendiam a respiração esperando a cena de submissão que ela já tinha preparado. Mas eu apenas a encarei. Seus olhos brilhavam de triunfo antecipado. As chaves, pai, ela insistiu, estendendo a mão com delicadeza ensaiada, como quem oferece uma dança, mas na verdade exige um sacrifício público. Eu podia ter dito muitas coisas naquele momento. Podia ter lembrado de cada noite em que fiquei acordado para pagar aquele apartamento, de cada renúncia feita em nome dela, de cada lágrima contida depois da morte da mãe dela, quando jurei que nunca deixaria faltar nada para minha filha, mas não disse. Apenas respirei fundo, firme, e deixei o silêncio preencher o espaço entre nós. O silêncio de quem não aceita a condição de réu. O silêncio de quem sabe que não precisa se justificar diante de uma multidão. Foi nesse vazio que a tensão explodiu. Minha filha, talvez sentindo que estava perdendo o controle da narrativa, avançou um passo, estendeu ainda mais a mão e repetiu. Agora em tom de ordem. As chaves, pai. Agora. E quando percebeu que eu não me movia, que eu não cederia ao teatro, a máscara caiu. O sorriso se desfez. E em seu lugar, nasceu a fúria que até então estava escondida atrás do véu branco. Eu permaneci parado, firme como uma parede que não cede ao vento. E foi nesse instante que ela decidiu atravessar a linha da humilhação, preparando a mão que em segundos mudaria para sempre a história daquele casamento. O instante seguinte foi tão rápido que quase não tive tempo de compreender, e ao mesmo tempo tão lento que parecia se arrastar como um filme mudo diante dos meus olhos. Minha filha, aquela mesma menina que um dia eu carreguei nos ombros em parques, que adormecia com a cabeça no meu peito pedindo histórias antes de dormir, levantou a mão e, diante de 130 convidados, me atingiu com um tapa tão forte que o som ecoou pelo salão mais alto que a música, mais alto que os murmúrios, mais alto que qualquer palavra que pudesse ter sido dita. Não foi apenas a dor física, embora a palma de sua mão tenha queimado minha pele já marcada pelo tempo. Foi o peso simbólico daquele gesto. Ali, em público, ela decretava que eu não era mais o pai que ela respeitava, mas um obstáculo que precisava ser derrubado diante de testemunhas. Vi alguns convidados levarem a mão à boca, outros se levantarem assustados, muitos simplesmente congelarem, divididos entre o choque e a curiosidade mórbida de assistir até onde aquilo iria. O noivo permaneceu imóvel, como se tivesse ensaiado o silêncio, permitindo que ela fosse a única voz naquele espetáculo cruel. Eu, por dentro, senti um terremoto. Cada lembrança de sacrifício, de noites sem sono, de refeições que pulei para garantir que ela tivesse comida no prato, tudo se partiu em estilhaços invisíveis. Não era apenas um tapa no rosto. Era o colapso de uma vida inteira de entrega. Era como se todos aqueles anos de esforço, de amor, de silêncio, tivessem sido apagados por um gesto de desprezo. Ainda assim, não reagi. Meu corpo permaneceu firme, meu olhar não desviou, minhas mãos não tremeram.
Eu sabia que qualquer reação explosiva seria a vitória completa dela. E naquele momento, mesmo ferido, eu não lhe daria esse prazer. O salão mergulhou em silêncio pesado, quebrado apenas pelo som da música que ainda ecoava baixo, deslocada, como se não pertencesse mais à cena. Senti as lágrimas queimarem por dentro, mas nenhuma caiu. Aprendi cedo que um homem que se permite chorar diante dos algozes entrega a eles a última moeda de poder. Respirei fundo, ergui o queixo e, sem pronunciar uma palavra, girei o corpo e comecei a caminhar em direção à saída. Cada passo era observado, cada olhar cravado em mim. Havia quem me olhasse com pena, havia quem me olhasse com julgamento. Mas nenhum deles tinha vivido o que eu vivi. Nenhum deles sabia a verdade inteira. Ao passar pela porta, não levei comigo apenas a marca no rosto. Levei também a certeza de que, a partir dali, não havia mais retorno. Ela tinha escolhido humilhar o próprio pai no dia em que deveria celebrar o amor. Ela tinha declarado guerra em um campo onde acreditava que eu não teria armas. E talvez fosse isso que mais a fazia sorrir, mesmo após o tapa, a certeza de que me havia colocado em meu lugar. Mal sabia ela que, na minha vida, aprendi que o silêncio de um homem é muitas vezes o prelúdio de sua maior resposta. Do lado de fora, o ar da noite bateu frio contra a pele ardida. Eu respirei fundo, deixei o peso do momento se assentar e compreendi que estava diante de uma encruzilhada. Voltar e reagir no calor da raiva, ou manter o silêncio e usar o tempo como meu aliado. Escolhi o segundo caminho. Tirei o celular do bolso, rolei a agenda devagar até um número que há muito não discava. E com a calma de quem já não tinha nada a perder, fiz a ligação. A voz do outro lado atendeu com prontidão, reconhecendo imediatamente quem era. Eu disse apenas algumas palavras, curtas, suficiente. É hora. Desliguei sem dar explicações, guardei o celular no bolso e me encostei em um dos carros estacionados na rua em frente ao salão. O barulho da festa voltava a vazar pelas portas entreabertas, mas eu não ouvia mais nada. Eu só contava os minutos, sentindo a respiração estabilizar-se, sabendo que, em breve, não seria mais eu o centro das atenções humilhado, mas sim eles, diante daquilo que estava prestes a acontecer. Foi ali, encostado sob a luz amarela de um poste, com a marca do tapa ainda ardendo no rosto, que percebi. Aquele golpe não havia me derrubado, havia apenas me acordado. E em 30 minutos, o salão inteiro compreenderia que o velho que eles tentaram apagar ainda guardava cartas que ninguém jamais imaginou. Parei na calçada, sob a luz fraca de um poste, que oscilava como se também estivesse cansado daquela noite. O ar carregava o cheiro de comida e flores vindo do salão, mas para mim tinha gosto de ferrugem, como se cada inspiração trouxesse consigo o peso do tapa que ainda queimava no meu rosto. Eu não disse nada. Não gritei, não devolvi o golpe, não pedi explicações. Apenas caminhei para fora e deixei que o silêncio fizesse o trabalho que nenhuma palavra seria capaz de fazer. Porque há um ponto em que o barulho não serve mais, em que discutir só alimenta a narrativa de quem deseja nos ver perder o controlo. E eu, depois de tudo o que vivi, já sabia. Meu silêncio valia mais que qualquer resposta. Encostei as costas contra a lataria fria de um carro estacionado e fechei os olhos por alguns instantes. Dentro do salão, ainda era possível ouvir a música abafada, risadas nervosas, vozes tentando costurar a cena que acabara de acontecer. Eu sabia que naquele momento minha filha provavelmente contava a própria versão do episódio, distorcendo a realidade para transformar a agressão em heroísmo, em um gesto de libertação contra o pai que segurava suas chaves. Mas eu também sabia que cada convidado tinha visto com os próprios olhos o que aconteceu. O tapa ecoava na mente deles como ecoava em mim. E mesmo que alguns tentassem justificar, ninguém podia apagar a imagem de uma filha erguendo a mão contra o próprio pai em seu dia mais sagrado. Olhei para o celular em minhas mãos. Não tremia, não hesitava. Apenas o segurei firme como se fosse um gatilho que eu escolhia não disparar por impulso. O número que eu havia discado minutos antes permanecia registrado na tela. A ligação já havia sido feita e a resposta viria. Agora tudo o que restava era esperar. E esperar em silêncio era a minha forma de resistir. As pessoas começaram a sair para fumar, para pegar ar, para cochichar sobre o que tinha acontecido. Alguns me encaravam de longe, outros desviavam o olhar, como se tivessem vergonha de testemunhar minha solidão. Ninguém se aproximou. Ninguém perguntou se eu estava bem. Era como se o tapa tivesse decretado não apenas minha exclusão da festa,
mas também a confirmação de que eu não tinha mais lugar naquela narrativa de família perfeita que eles encenavam. Eu, porém, não precisava de plateia para existir. Não precisava de aplausos nem de consolo. Tudo o que eu precisava estava guardado em silêncio, em planos que eles desconheciam. Lembrei da pasta vermelha deixada sobre a mesa em casa. Quantas vezes minha filha debochou do cuidado que eu tinha com documentos, como se fosse mania de velho desconfiado. Mal sabia ela que ali estava escrita a verdadeira história de quem era dono de quê, de quem realmente tinha o poder de decidir o futuro. Pensei nisso e senti um quase sorriso no canto dos lábios. Não era felicidade, não era vingança ainda. Era apenas a certeza de que eu não estava tão vulnerável quanto ela queria acreditar. 30 minutos podem parecer uma eternidade quando se espera algo que vai mudar o rumo de uma noite. Para mim, passaram como um sopro. Não havia pressa. O tempo era meu aliado, e cada segundo de silêncio aumentava o peso da expectativa. O salão seguia ruidoso, mas para mim o mundo estava em câmera lenta. Eu observava as portas. Sabia que em breve elas se abririam de uma forma que ninguém ali poderia prever. Enquanto isso, continuei quieto, imóvel, sustentado apenas pelo ar frio da noite e pela calma que me acompanhava como um manto invisível. Porque o silêncio, naquele momento, era mais eloquente do que qualquer discurso inflamado. Ele era o prenúncio do que estava por vir. A prova de que não era a raiva que me movia, mas a clareza. E essa clareza era muito mais perigosa para eles do que qualquer palavra que eu pudesse gritar. E foi assim, sem levantar a voz, sem derramar uma lágrima, sem pedir nada a ninguém, que eu aguardei o próximo capítulo. Porque eu sabia que quando a porta se abrisse novamente, não seria eu o humilhado. O silêncio que carreguei naquela calçada se transformaria na arma mais cortante que já empunhei. E todos ali entenderiam o preço de ter subestimado o homem que eles acreditavam estar derrotado. Segurei o celular entre as mãos como se fosse um objeto sagrado e de certa forma era. Não por causa do aparelho em si, mas porque naquela noite ele havia sido a ponte entre a humilhação e a virada que eu vinha ensaiando em silêncio há muito tempo. A ligação que fiz não foi improvisada. Era um número que eu mantinha guardado como quem guarda um segredo, sabendo que um dia talvez fosse necessário. Enquanto minha filha acreditava que podia me expor diante de 130 convidados, eu já havia aprendido que a maior resposta nunca é dada com palavras, mas com ações que não deixam espaço para contestação. Do outro lado da linha, a voz atendeu firme, direta, quase como se estivesse esperando minha chamada. Eu não precisei explicar muito. Disse apenas, é agora. Foram 2 palavras. Não precisei de mais. Quem estava do outro lado compreendeu de imediato, porque havia uma história longa entre nós, feita de favores, lealdades e dívidas que já haviam sido pagas mais de uma vez. Era alguém que conhecia meu passado, que sabia do meu valor e que estava pronto para me devolver a dignidade que minha própria filha tentou arrancar. Enquanto eu esperava, pensei em tudo que tinha me trazido até aquele ponto. Não foram apenas os anos de trabalho, nem os sacrifícios feitos em silêncio. Foi também a paciência que aprendi a cultivar, a habilidade de observar sem agir, de esperar a hora certa. Eles riram de mim tantas vezes por ser calado, por não discutir, por engolir desaforos. Chamavam isso de fraqueza. Mal sabiam que o silêncio era minha forma de acumular força, de guardar energia para o instante em que o golpe seria certeiro. O vento frio batia no meu rosto, e a marca do tapa ainda ardia como se fosse um lembrete de que não havia mais volta. Alguns convidados saíram do salão e me olharam de longe cochichando. Nenhum deles ousou se aproximar. Era como se já percebessem que havia algo em mim que não combinava com a figura do velho humilhado que minha filha quis exibir. Havia algo no meu semblante que denunciava que eu não tinha sido derrotado. Apenas estava à espera. A cada minuto que passava, o relógio no meu pulso parecia marcar não apenas o tempo, mas a contagem regressiva para a revelação. Dentro do salão, a festa seguia. Ouvi gargalhadas, brindes, música, como se nada tivesse acontecido. Eles acreditavam que eu tinha ido embora para casa, que aquele tapa tinha encerrado a história. Mas eu ainda estava ali, firme, em silêncio, esperando a chegada de alguém que mudaria tudo. E quando a ligação se concretizou, quando a confirmação veio do outro lado, estou a caminho. Senti uma calma percorrer meu corpo. Era a certeza de que o jogo havia mudado, mesmo que eles ainda não soubessem. Não havia necessidade de pressa. Eu apenas cruzei os braços, encostei-me novamente ao carro estacionado e deixei o tempo correr. O que estava prestes a acontecer não dependia mais de mim.
Eu já tinha feito minha parte, apertado os números certos, falado as palavras certas no momento exato. A ligação que para eles jamais existiria já era a sentença que eu precisava. E dentro de 30 minutos, cada convidado daquele salão descobriria que a narrativa não terminava com um tapa diante de testemunhas. Descobririam que o velho calado ainda tinha uma última carta e que essa carta seria revelada de forma tão inesperada e definitiva que faria muitos caírem em lágrimas. Nunca 30 minutos pareceram tão longos e ao mesmo tempo tão necessários. Eu estava parado do lado de fora do salão, com as mãos entrelaçadas nas costas, olhando para o nada, como se fosse apenas mais um velho cansado que não tinha para onde ir. Mas dentro de mim, cada segundo se esticava como corda tensa, vibrando com a expectativa do que estava prestes a acontecer. O relógio no meu pulso marcava o tempo, os ponteiros se arrastando, e eu sabia que cada batida do coração me aproximava do momento em que as portas daquele salão não seriam mais apenas portas de festa, mas de revelação. Os convidados seguiam lá dentro, rindo, bebendo, tentando enterrar o incidente sob a música alta e os brindes forçados. Eu conseguia ouvir alguns fragmentos de conversa quando as portas se abriam, gente justificando o tapa, outros dizendo que aquilo foi corajoso, alguns murmurando que talvez eu tivesse mesmo merecido. Era curioso perceber como as pessoas escolhem lados com base em aparências, como poucos se dão ao trabalho de perguntar a quem ficou em silêncio qual é a verdade. Mas eu não me importava mais. Eu não precisava convencê-los. Bastava esperar. Enquanto aguardava, fechei os olhos e lembrei de quando ainda era jovem e trabalhava noites inteiras para juntar o dinheiro que, anos depois, compraria o apartamento que agora era motivo de disputa. Lembrei de cada tijolo mentalmente colocado com esforço, de cada renúncia feita. Aquele imóvel não era apenas paredes e móveis. Era o símbolo de uma vida inteira de luta, de um pai que se recusava a deixar sua filha sem futuro. E agora, no dia do casamento dela, ele havia se transformado em moeda de troca, em prêmio público, em motivo de agressão. O tapa que recebi não doeu tanto quanto a constatação de que tudo o que construí havia se transformado em um cálculo frio. Voltei a abrir os olhos. O ar da noite era cortante e a calçada quase deserta. Um ou outro convidado saía para fumar, me lançava olhares rápidos e voltava correndo para dentro. Ninguém ousava falar comigo. Eles não sabiam que aquele silêncio era meu escudo e minha espada. Eles apenas viam um homem sozinho, imóvel, como se estivesse aceitando sua derrota. Mas a verdade é que dentro de mim, eu estava mais presente do que nunca. Aos 15 minutos, meu coração começou a acelerar, não por nervosismo, mas pela certeza de que a espera já não era só minha. Do outro lado da cidade, passos estavam sendo dados, rodas estavam girando, e a resposta àquela humilhação já vinha em direção àquele salão. Aos 20 minutos, o frio parecia menos intenso. Eu já conseguia imaginar o momento, visualizar as expressões de choque, sentir o peso do silêncio que cairia sobre todos quando percebessem que o velho pai não era apenas uma sombra descartável. Aos 25, ouvi um estalo dentro de mim, não de raiva, mas de conclusão. Não havia mais volta, não havia mais dúvida. Quando o relógio chegou ao 30º minuto, as portas do salão se abriram novamente. A música continuava alta, mas de repente a atenção de todos se deslocou. Eu vi de fora o movimento. Cabeças virando ao mesmo tempo, taças parando no ar, risadas congeladas. Alguém tinha acabado de entrar, e não era apenas mais um convidado atrasado. Era alguém cuja presença não podia ser ignorada. A atmosfera mudou em segundos. O burburinho cessou, substituído por um silêncio pesado, quase sufocante. De onde eu estava, pude ver rostos começarem a empalidecer, mãos tremerem, olhares se desviarem. Alguns já levavam as mãos ao rosto, outros começavam a chorar sem entender completamente por quê, apenas pela sensação de que algo muito maior estava acontecendo. E eu, do lado de fora, respirei fundo. Não entrei. Não precisei entrar, porque sabia que o simples fato de ele estar ali dentro já era suficiente para transformar a festa em tribunal, e cada lágrima derramada naquela noite não viria de mim, viria deles. As portas do salão se abriram de repente, e a figura dele atravessou a entrada com passos firmes, pesados, como quem não precisa anunciar a própria autoridade porque ela já o precede. Vestia um terno escuro impecável, gravata alinhada, o rosto marcado por anos de comando,
mas os olhos ainda vivos, duros, daqueles que não desviam para nada nem para ninguém. Bastou ele dar os primeiros passos para que o burburinho se calasse de uma vez, como se o ar tivesse sido arrancado de dentro do salão. Alguns convidados o reconheceram imediatamente e levaram as mãos à boca. Outros ficaram paralisados, tentando ligar o rosto à memória que guardavam de notícias, de histórias sussurradas, de encontros distantes. Mas todos sentiram a mesma coisa, medo. O tipo de medo que não nasce de violência explícita, mas da consciência de estar diante de alguém cujo nome carrega mais peso do que qualquer grito. Era meu irmão, o homem que, para muitos, tinha desaparecido do mapa depois de décadas no serviço público de alto escalão, movendo peças que poucos sequer sabiam que existiam. Para outros era apenas uma lenda, um nome citado em negócios fechados, em decisões silenciosas que mudaram o rumo de empresas, de contratos, de carreiras. Para mim ele era família, o último elo que minha filha jamais imaginou que ainda me acompanhava. General Augusto. Alguém sussurrou o título em voz baixa, mas bastou para que o eco se espalhasse de mesa em mesa, fazendo os convidados se encolherem. Alguns, os mais velhos, se levantaram em respeito quase automático, como se a presença dele acionasse instintos de obediência enterrados há anos. Outros, mais jovens, choraram sem entender o motivo, apenas contagiados pelo peso da reação coletiva. Minha filha, no altar improvisado, congelou. O sorriso ensaiado que ainda carregava nos lábios se desfez como porcelana rachando. O noivo, que até então se mantinha ereto, alinhado ao lado dela, deu um passo para trás, os olhos arregalados. Era como se, de repente, o teatro inteiro tivesse perdido o roteiro. Meu irmão caminhou até o centro do salão sem apressar o passo, olhando cada rosto como quem avalia peças de um tabuleiro. Não precisou erguer a voz, não precisou se apresentar. A simples menção ao seu nome já havia transformado a festa em algo completamente diferente do que minha filha havia planejado. Eu, do lado de fora, observava pela fresta da porta entreaberta, sem pressa de entrar. Não precisava estar lá dentro para sentir o impacto. Sabia exatamente o que aquelas pessoas estavam experimentando. A queda da máscara, o colapso da arrogância. Minha filha havia me chamado de velho ultrapassado, tinha me tratado como peso morto e me golpeado com a mão diante de todos. Agora, diante dos mesmos convidados, descobria que o pai que tentou humilhar ainda tinha conexões que ela jamais sonhara possuir. O salão inteiro havia parado. O ar estava pesado, quase sólido. Ninguém tocava em taças, ninguém arriscava uma palavra. Até a música foi cortada por alguém da equipe, talvez sem perceber, apenas instintivamente, como se aquele ambiente já não tivesse espaço para a festa. Meu irmão, com sua presença imponente, havia transformado o casamento em tribunal. E foi nesse tribunal improvisado, diante de 130 testemunhas, que a história começou a mudar. Porque naquele instante não era mais sobre uma filha exigindo chaves. Era sobre todos perceberem que o homem que eles acreditavam ser descartável ainda guardava um poder que não podia ser ignorado. E lágrimas começaram a cair. Não de emoção, mas de pavor, de vergonha, de antecipação daquilo que estava prestes a ser revelado. Quando meu irmão parou no centro do salão, o silêncio se tornou tão absoluto que até o tilintar de um talher contra um prato pareceu um trovão. Ele não precisou pedir atenção. Já a tinha. Os convidados se encolheram nas cadeiras, alguns engolindo em seco, outros segurando o ar como se respirar diante dele fosse um desrespeito. Minha filha, que minutos antes havia me esbofeteado em público, ainda estava de pé ao lado do noivo, mas sua postura agora era outra. O braço que antes se erguera contra mim agora tremia ao longo do corpo, e o rosto, que tanto exibira soberba, estava rígido, quase desmoronando. Boa noite, disse ele com a voz grave, controlada, que não precisava de esforço para encher todo o salão. O título General Augusto ainda ecoava entre as mesas, e os mais velhos o olhavam com reverência, como se estivessem diante de uma figura histórica. Para muitos, de fato, estavam. Ele ergueu apenas uma mão, gesto simples, mas suficiente para que ninguém ousasse interromper. Estou aqui a pedido do meu irmão. Pausa. O peso da palavra irmão recaiu como martelo. Todos olharam na direção da porta, onde eu permanecia, imóvel, apenas observando. Era como se o chão tivesse cedido sob os pés da minha filha. A narrativa que ela havia tentado criar, a do pai inútil, superado,
que deveria entregar as chaves de seu apartamento como último gesto de relevância, se desfazia diante da revelação de que aquele homem, que ela havia tentado enterrar em humilhação, ainda tinha ao seu lado alguém cuja simples presença redefinia a balança de poder. Meu irmão não precisava explicar nada. O fato de estar ali já dizia tudo. Eu não estava sozinho, nunca estive, e ela jamais teria a força para me apagar da história. Alguns convidados começaram a chorar, não pela emoção do casamento, mas pelo desconforto de testemunhar a queda de uma máscara. Outros cochichavam entre si, sem conseguir acreditar que aquele homem, cuja carreira fora cercada de mistério, estava ali, em carne e osso, em um evento privado, intervindo por mim. O noivo pálido olhava ora para minha filha, ora para meu irmão, perdido, sem saber se permanecia ao lado dela, ou se dava um passo atrás para se proteger da onda que se formava. Vocês querem chaves? Continuou meu irmão, agora sem olhar para ninguém em específico. Chaves se conquistam com respeito, não com afronta. Um lar não é um prêmio arrancado à força diante de testemunhas, mas um legado construído por sacrifício. Esse homem, meu irmão, deu a vida para que esta mulher, sua filha, chegasse até aqui. E o que recebe em troca? Um tapa. Uma exigência pública. Uma traição. Cada palavra era lançada como pedra. Ninguém se movia. Ninguém ousava beber, tossir, respirar alto. Minha filha tentou falar, a voz falhando. General, não é assim, o senhor não entende. Mas ele ergueu a mão de novo, e ela silenciou imediatamente, engolindo o choro que agora começava a escorrer pelos olhos, borrando a maquiagem cuidadosamente aplicada. A máscara da noiva perfeita, da filha que encenava a generosidade, despencava ali mesmo diante de 130 pessoas que nunca mais a veriam da mesma forma. Eu continuei, imóvel, assistindo. Não precisava intervir, não precisava dizer nada. O peso da verdade não estava em mim gritar minha dor, mas em vê-la finalmente exposta pela presença de alguém que ninguém ousaria contestar. A cada lágrima que escorria no rosto da minha filha, a cada olhar de reprovação que se virava para ela, eu sentia não vingança, mas justiça. Não era mais apenas sobre o tapa, era sobre toda uma vida de sacrifícios sendo reconhecida e sobre a arrogância sendo desmontada em segundos. O salão, que antes era palco de festa, agora era um tribunal silencioso. E o veredito estava diante de todos. Eu não era o pai descartável, o velho ultrapassado que poderia ser apagado com um gesto público. Eu era o homem que ainda guardava força e cujo silêncio havia convocado uma presença que derrubava qualquer fachada. Minha filha chorava, o noivo tremia, os convidados não sabiam onde olhar. E eu, parado à porta, compreendi que aquele era o momento exato em que a máscara se quebrava. Não apenas para ela, mas para todos que assistiam. Ali não havia mais teatro, só a verdade nua, a ingratidão revelada e a força que resistiu mesmo quando tentaram destruí-la. Quando meu irmão terminou de falar, o salão estava mergulhado em um silêncio espesso, quase sufocante. Ninguém sabia como reagir. O que deveria ser lembrado como uma noite de festa, de alianças e promessas, tinha se transformado em palco de revelação e queda. E eu, parado à porta, ainda com a marca do tapa ardendo na pele, não precisava dizer nada. Bastava existir ali, de pé, inteiro, para que todos entendessem que o velho descartável que eles tentaram reduzir ao ridículo ainda guardava algo que nenhum deles tinha: dignidade. Minha filha chorava, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram de desespero pela exposição. O noivo, imóvel ao lado dela, parecia questionar em silêncio se tinha escolhido entrar numa família que carregava peso demais para seus ombros frágeis. Alguns convidados começaram a se levantar discretamente, tentando fugir do constrangimento, mas não havia para onde ir. O julgamento já estava gravado em suas memórias. Nenhum deles esqueceria a cena de uma filha erguendo a mão contra o pai e, minutos depois, sendo desarmada pela presença inesperada do homem que mais temeram respeitar, o irmão que eu nunca deixei de ter ao meu lado. Eu respirei fundo. Entendi que aquele era o meu momento de decisão. Poderia atravessar o salão, falar, exigir desculpas, reclamar o que era meu. Mas percebi que não precisava. O silêncio, mais uma vez, era minha arma. Eles já estavam derrotados não pela minha voz, mas pela própria consciência e pelos olhares de todos. Então girei devagar, sem pressa, e saí pela mesma porta pela qual havia entrado. O vento frio da noite me recebeu como um abraço invisível,
E pela primeira vez em muito tempo senti que não estava levando humilhação comigo, mas apenas a paz de quem não se dobrou. Enquanto caminhava até o carro que me esperava do outro lado da rua, lembrei de cada sacrifício que fiz, de cada escolha que me custou noites em claro, de cada vez que abri mão da minha vida para dar espaço à dela. E percebi que tudo aquilo não tinha sido em vão. Não porque ela merecesse, mas porque me moldou a suportar e a resistir. Eu não era um homem derrotado. Era alguém que aprendeu que a maior força está em não devolver o golpe, mas em carregar o silêncio até que ele pese mais do que qualquer palavra. Meu irmão veio atrás de mim, não para falar, mas apenas para caminhar ao meu lado. Não houve trocas de frases heróicas nem de promessas. Apenas a presença dele bastava. Eu sabia que, a partir daquela noite, meu caminho se separava de vez do da minha filha. Não por ódio, mas porque certas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas sem queimar junto a dignidade de quem as atravessa. E a minha, depois de tudo, não estava à venda. No dia seguinte, voltei ao meu apartamento. Sentei à mesa e, pela primeira vez em muito tempo, tomei um café em silêncio, sem pressa, sem peso nos ombros. Peguei a pasta vermelha, a mesma que tantas vezes eles desprezaram, e a coloquei à minha frente. Folheei cada documento com calma, ajustei as páginas e senti uma serenidade estranha me dominar. Eu sabia que ainda havia caminhos a percorrer, ajustes a fazer, decisões a tomar, mas naquele instante compreendi que não precisava mais provar nada para ninguém. Dias depois, soube pelos vizinhos que muitos convidados ainda comentavam a cena, que alguns até deixaram a festa antes do final, incapazes de brindar depois de testemunhar tamanha exposição. Minha filha tentou justificar, tentou maquiar o episódio como se fosse um mal-entendido. Mas era tarde. A imagem já estava gravada, e nada que dissesse mudaria o que todos viram. Eu não respondi a mensagens, não atendi telefonemas, não aceitei visitas. Apenas me recolhi ao meu silêncio, que agora não era mais escudo, mas lar. O mesmo silêncio que ela acreditava ser fraqueza se transformou em minha vitória. Não precisei erguer a voz, não precisei pedir desculpas, não precisei devolver o tapa. Bastou me manter de pé e deixar que a verdade, com a ajuda do tempo e da presença certa, fizesse o resto. Hoje, quando caminho pelas ruas da cidade, já não carrego a sombra da humilhação, mas o peso leve da certeza de que não me dobrei. Que não entreguei minhas chaves diante de 130 testemunhas. Que não precisei disputar narrativas porque o silêncio já havia dito tudo. E esse novo capítulo da minha vida começou exatamente ali, naquela noite em que minha filha acreditou que havia me derrotado. Mal sabia ela que, ao erguer a mão, apenas abriu espaço para que todos vissem quem realmente era o pai que ela tentou apagar. Eu sigo em frente, calado, mas não vazio. Porque a maior vingança que um homem pode ter contra a ingratidão é não se tornar refém dela. E eu não sou mais.